Olá, bom dia. Vamos a mais um Café com a Palavra. O nosso texto hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, do versículo 45 em diante. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Amém? Essa narrativa de Jesus andando sobre o mar, andando sobre as águas, nós as encontramos também no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33, e também no Evangelho de João, no capítulo 6, versículos 16 a 21. Amado, eu quero refletir com você nesta manhã sobre a importância de nós termos Jesus no barco, termos Jesus conosco. Os discípulos passaram por uma experiência. Após eles terem visto Jesus multiplicar os pães, agora eles estão num barco sozinhos e o vento é contrário e eles ficam ali, a gente vê pela narrativa, durante muito tempo, porque Jesus só vem ter com eles na quarta vigília, ou seja, entre 3 e 6 horas da manhã. Então foi um longo período em que eles estiveram remando. E quando Jesus vem para socorrê-los, eles pensam tratar-se de um fantasma e ficam com medo. E isso nos ensina, amado, que muitas das vezes nós, quando estamos passando por um problema, por alguma dificuldade, por alguma situação realmente difícil, complicada, nós focamos tanto nesse problema, tanto nessa situação, nessa dificuldade, que tiramos o nosso olhar do Senhor Jesus. O nosso foco não passa a ser Ele, passa a ser o problema. Mas Jesus, Ele quer estar conosco, Ele quer estar no nosso barco, nos ajudando, nos auxiliando. Por isso, nesta manhã, eu quero dizer a você, se você está enfrentando um problema, uma grande dificuldade, seja ela qual for, Jesus quer estar contigo. Jesus quer que você tenha, através dele, a solução e a resposta. E eu quero nessa manhã que você reflita nisso, pense nisso. Se você já conhece o Senhor Jesus, se você já é um discípulo do Senhor Jesus e tem tirado o foco dele, tem botado os teus olhos, o teu foco no problema, que nessa manhã você ore logo a seguir comigo para que você mude a sua visão, o seu foco, o seu ângulo e comece a olhar para Jesus.
E se você não é um seguidor de Jesus, se você não é um discípulo de Jesus, e nessa manhã eu quero que você tome essa decisão, essa atitude. Coloque Jesus na sua vida como centro, na sua vida como Senhor, como Salvador, porque é isso que Jesus é. Ele veio para nos salvar e Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele quer que nós venhamos de fato a confiar nele. Amém? Eu quero orar com você nesta manhã e que você faça essa oração. Se você já tem Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, que você ore pedindo a Ele que Ele de fato seja esse Senhor na tua vida, esse Salvador na tua vida. E se você não o conhece, se você não o tem como teu Senhor e como teu Salvador, confesse-o nessa manhã para a glória do Senhor Jesus. Ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do teu Filho Jesus, nessa manhã, Senhor, eu quero orar em favor dessa pessoa, Pai, que está orando também comigo. Que se ela já te conhece, se ela tem uma experiência contigo, que ela venha, Senhor, a crer, a confiar que Tu és o Senhor que responde às nossas orações, que sabe das nossas necessidades, que possamos tirar o olhar, Senhor, do problema e colocar em Ti, confiando em Ti, que Tu és a resposta, Tu és a solução, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro sempre presente na hora da angústia. E se essa pessoa ainda não te conhece, não tem a ti como Senhor e Salvador da vida dela, que nessa manhã ela possa confessar-te como Senhor e Salvador e pedir que tu venhas a perdoar os seus pecados e venha de uma maneira toda especial, Senhor, socorrê-la no problema, na situação que ela está enfrentando, seja qual for, Senhor. Quando o Senhor está no barco, o vento cessa, a tempestade acalma, porque Tu és o nosso Deus, Tu és santo e Tu és digno de toda honra e de toda glória. E por isso, nesta manhã, nós Te bendizemos e Te exaltamos, Senhor, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Este foi o nosso Café com a Palavra de hoje. Acesse o nosso canal no YouTube, deixe o seu like, o seu pedido de oração, compartilhe esse vídeo com alguém que você deseja também abençoar nessa manhã. E amanhã estaremos de volta, se Deus nos permitir. Tenha um dia abençoado, um dia de propósitos na presença do Senhor. Amém.